conversa, agora mudando um pouco de tópico, né? Então, ontem nós falamos sobre o papel providencial de Portugal na história do Brasil, né? Na história da humanidade. Então, nós vimos que Cristo, no final do Evangelho de Mateus, quando ele estava diante dos apóstolos, o que ele disse? Ide, ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vimos que com os apóstolos esse mandado ainda não tinha sido cumprido, que Santo Agostinho tinha dito que na época dele, no século V, isso também não tinha sido cumprido, e que os portugueses, quando descobriram a Índia e o Brasil, eles sabiam que eles eram parte daquele desígnio divino antes da ascensão de Cristo, que Cristo então pensava no Império Português quando ele falava aquelas palavras para os apóstolos. E nós vimos que Cristo atuou na história para garantir que aquilo que ele tinha recomendado nas Escrituras se cumprisse no tempo. Então nós vimos, por exemplo, como Nossa Senhora, graças ao milagre mariano, o primeiro rei de Portugal, ainda novo, vai ser curado de certa malformação das pernas, e como o ato de fundação de Portugal, nós vamos ter o milagre de Eurique. Então, Nossa Senhora e Cristo participando da fundação de Portugal. E nós vimos que a nação portuguesa, desde o princípio, teve uma alma cruzada, que isso não parou na independência. Eles logo se lançaram contra os mouros, conquistando todo o sul de Portugal. Depois a gente vai ter uma crise, como nós vimos, né, que vai gerar a grande guerra de Aljubarrota, que vão criar duas grandes personalidades do Império Português, que é Dom João I, o mestre de Avis, e Nuno Álvares, o condestável. Então nós vimos, por exemplo, como Nuno Álvares vai ser o homem que vai recomendar a Batalha de Aljubarrota, e os portugueses sendo muito menos, vence os espanhóis. E como Nuno Álvares invade o território espanhol e tem uma experiência mística, vocês se lembram disso, no meio da batalha, conversa com Nossa Senhora, os 9 portugueses até pedem para ele voltar para a batalha, ele vai, se lança a batalha, vence. Né? E duas informações que eu não contei, porque é tanta coisa, me desculpe, que eu acabo esquecendo. Uma delas é que Nuno Álvares, ele era muito amigo de Dom João I, como vocês viram, então ele casa a sua filha com o filho de Nuno Álvares. E aí, a primeira coincidência que vai mostrar como o destino de Portugal está ligado ao do Brasil, é que o casamento da filha de Nuno Álvares com o filho de Dom João I gera a Casa de Bragança. E quem é da Casa de Bragança? Dom Bertrand. A família real brasileira foi fundada a partir da filha de Nuno Álvares com o filho da Casa de Avis. E Nuno Álvares, ele vai para um convento, isso eu também não contei, porque é tanta informação, vai ter várias experiências místicas no convento, e ele é hoje canonizado pela Igreja. Então, assim como a França tem Joana d'Arc, Portugal tem São Nuno Álvares. E nós vimos que do casamento de Dom João I com Nuno Álvares vai ter a ínclita geração. A ínclita geração são 5 grandes filhos e uma filha de Dom João I com a sua esposa Dona Filipa de Lecastre, uma inglesa, e eles vão logo se lançar para dar combate aos mouros além-mar. Então nós vamos ter a conquista de Ceuta, de grande parte do norte da África, e um desses filhos, que é o grande infante Dom Henrique, vai começar o processo de grandes navegações. E nós vimos que graças ao infante Dom Henrique, que é então o administrador dos bens da Ordem de Cristo, o que é a Ordem de Cristo? A Ordem de Cristo, aí a gente precisa voltar um pouco no tempo, Filipe o Belo, que é o rei da França, começa a perseguir os cavaleiros templários. A Ordem Templária, ela é suprimida na França. O rei de Portugal, muito católico, não deixa isso acontecer, muda o nome dos templários para a Ordem de Cristo. O infante Dom Henrique é o homem responsável por gerir materialmente todos os bens da Ordem de Cristo. Então, as grandes navegações portuguesas são financiadas com dinheiro produzido pelos cavaleiros templários. E assim, os portugueses então se lançam ao mar, descobrem logo os Açores, a Madeira, e nós vimos que vai ter um momento épico em 1434, que é a passagem do Cabo Bojador. Por que isso?
porque além do Cabo Bojador, ninguém sabia o que existia. Era o fim do mundo para os europeus antigos. E aí, o Infante Dom Henrique tentou por 14 anos, 1420 a 1434, transpassar o Cabo Bojador. E assim foi feito, e Portugal continuou nesse processo, querendo cada vez mais expandir a fé e o império por todos os continentes. Então nós vamos chegar em 1500 na descoberta do Brasil, ainda com esse espírito católico, certo? Portugal, então, uma nação de apenas 2 milhões de pessoas, ela domina todo o norte da África, que a gente conhece como Marrocos, todas as principais cidades, a Índia, grande parte do litoral da Índia, de um extremo a outro da Ásia, né, desde Hormuz até Malaca, na Oceania. Os principais postos são de propriedade portuguesa e o descobrimento do Brasil. E aí, ao contrário do que os historiadores dizem, porque os historiadores vão dizer que Portugal se enriqueceu, Portugal pilhou, Portugal só foi por causa de especiarias, etc, etc. E o que nós vamos ver nessa epopeia é que Portugal sangra, ele morre para que o Evangelho possa nascer em todos os outros continentes. A cada navegação dessa, você vê cada expedição, a cada ano ia uma armada. Então, o rei mandava uma armada e voltava metade dos barcos, né? Ou porque eles afundavam no Cabo da Boa Esperança, ou porque tinha um combate com o muçulmano na Neymar, com os indianos, etc, etc. Então, Portugal sangrava no norte da África, sangrava na Ásia e sangrava no Brasil. E é esse espírito cruzado que vai dar a formação do Brasil. O Brasil é uma continuidade histórica. E antes de entrar no Brasil, coisa de professor, a gente sempre recapitular o anterior. Mas é interessante, porque eu queria... um pouco antes, a gente estava falando aqui sobre as feministas, né? Então tem uma frase que eu já vi muitas feministas falarem, que é: valeu a pena, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Eu acho que você já deve ter ouvido falar essa frase. Mas vocês já pararam para pensar da onde Fernando Pessoa tirou isso? É um poema e Fernando Pessoa está falando sobre a epopeia portuguesa nas grandes navegações. Então vamos ler a versão completa e vejam a profundidade da coisa. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Então vejam, aqui está Portugal todo, uma nação que não consegue ser que nem a nação norte-americana. Os norte-americanos sabem produzir hambúrgueres e fábricas. Nós só sabemos produzir catedrais nas almas das pessoas. Então Portugal se lança, sangra, as pessoas morrem afogadas, noivas deixam de casar, mães perdem seus filhos, filhos perdem seus pais. E diante desse cenário, Fernando Pessoa continua: valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Ele está falando do sofrimento de Portugal ao se lançar a Neymar. E continua mais ainda. Essa frase eu diria que é uma das frases mais bonitas que eu já vi de versos escritos em português. Quem quer passar além do bojador, você já sabe o que é bojador, tem que passar além da dor. Então vejam a profundidade, né? Uma nação que se propõe a se lançar para o desconhecido, ultrapassar o cabo que nunca tinha sido ultrapassado, o cabo bojador. E para fazer isso era preciso superar todas as lendas, todos os monstros marinhos, o fim do mundo. Todo aquele que, quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então, esse poema de Fernando Pessoa é muito mais do que as feministas tentam dizer. Narra a epopeia de Portugal nas grandes navegações. E aí, para a gente entender o que é o Brasil, nós precisamos entender que os fundadores brasileiros tinham os fundadores portugueses no Brasil tinham essa visão marcadamente católica. Então, como é que era o cenário na Europa no início do século XVI? É o cenário da Revolução Protestante, que divide a Europa no meio, certo? A Inglaterra toda vai se tornar uma nação apóstata. A Escandinávia toda cai. Holanda. A Alemanha ela é dividida ao meio. Ela só não cai completamente por causa de São Pedro Canísio. A França tem uma guerra civil tremenda. E só duas nações vão se manter fiéis.
Quais são elas? Portugal e Espanha. Então a gente sai do conceito de cristandade para o conceito de Christianitas Minor, a cristandade menor, que engloba Portugal, Espanha e as suas colônias. Certo? Um bloco ainda coeso em defesa da Santa Igreja. E assim, então, os portugueses se lançam ao mar. E ao contrário da historiografia revolucionária, todos esses portugueses que vêm ao Brasil, os principais nobres, são homens com uma alma cruzada, né? A começar com Pedro Álvares Cabral, porque a todo momento, na epopeia do descobrimento do Brasil, o que nós vemos? A marca da cruz. Certo? Qual é o símbolo que está nas caravelas? A cruz, né, da Ordem de Cristo. Mal Pedro Álvares Cabral chega no Brasil, um dos seus primeiros atos é a missa, né, a Santa Missa, em 26 de abril de 1500, um marco fundacional do Brasil. O primeiro monumento feito é uma cruz. E essas coisas, eu recomendo que todos vocês leiam a carta de Pero Vaz de Caminha. Certo? Porque a melhor forma de vocês entenderem o que está no coração do homem é ver o que o homem escreveu. Não que os revolucionários vão dizer com filtro revolucionário há 5 séculos depois. Então o próprio Pero Vaz de Caminha vai dizer o quê? Que a maior coisa que ele encontrou ali é a alma dos índios a conquistar. E grande parte da carta é justamente para narrar momentos em que o catolicismo está muito presente. Então ele narra a primeira missa, uma coisa que me impactou muito foi ver a narração da missa, né? Então ele começa a descrever que os indígenas, olhando, os portugueses começaram a imitar. Então os portugueses levantavam, os indígenas levantavam. Os portugueses se abaixavam, os indígenas também acompanhavam. Então a missa que a gente viu aqui ontem e hoje foi a mesma missa lá de 1500, a missa tradicional que marcou a fundação do Brasil. E ele vai dizer que no meio da comunhão, assim como a comunhão aqui demorou, né? É um padre, não tem ministro da comunhão, graças a Deus, 1500 também não tinha. Então, o padre começou a dar comunhão aos portugueses, e aí os indígenas, em certo momento, eles ficaram um pouco atribulados, né? E aí, de repente, levanta um indígena de cerca de 50 anos, pede para os indígenas pararem, os amigos, aponta para o altar e aponta para o céu. Naquele momento, o primeiro brasileiro entendeu qual era a missão do português em nossas terras. A formação de uma superpotência no hemisfério sul. E aí, conta o narrador, Pero Vaz de Caminha, que Pedro Álvares Cabral ficou tão impressionado com aquela cena que levou o indígena a bordo e acumulou de presentes. Outra cena impressionante na carta, ele vai narrar os presentes que eles começam a dar para os indígenas. Então ele mostra o carneiro, aí, não, beleza, não é só... Aí eles mostram uma galinha. Os indígenas tomam pavor, porque eles nunca tinham visto uma galinha. Aí dão um vinho para os indígenas provarem, aí não gostaram. E aí chega um momento que eles dão um rosário. E aí outra reação incrível, os indígenas não queriam devolver o rosário. Eles se apegam ao rosário com uma coisa que pressionou os portugueses no momento. Então a todo momento você vai vendo ali a marca da fundação de Portugal, e todos os grandes homens, a começar por Pedro Álvares Cabral. Depois nós vamos ter Martim Afonso de Souza, o primeiro colonizador do Brasil. Quem era Martim Afonso de Souza? O número 2 de Portugal, o melhor amigo de Dom João III. Então vejam, o principal amigo de Dom João III manda, ele envia para o Brasil. Depois nós vamos ter as capitanias hereditárias. Quem são os principais donatários das capitanias hereditárias? Aventureiros? Não, grande parte eram grandes donatários, homens que tiveram uma carreira brilhante na Índia e que se colocavam à disposição de fazer um trabalho de povoação no Brasil. E a gente vai avançando na história a todo momento, vendo a preocupação. Quando chega o primeiro governador geral no Brasil, Tomé de Souza, em 1549, o que Dom João III escreve para Tomé de Souza? Que a minha principal motivação para lhe enviar é fazer daquelas pessoas que existem no Brasil homens de fé cristã. Então, a todo momento, a motivação católica. Algo completamente diferente de hoje. Eu gosto de fazer o paralelo com uma segunda grande navegação, que é a chegada do homem à Lua. No foguete da NASA, existiu algum símbolo católico? Quando o homem pisou na Lua, foi colocada a bandeira do Vaticano? Foi colocada uma cruz? Tentaram rezar uma missa? Não, né? Qual foi a primeira frase dita lá por Neil Armstrong? Neil, qual é o nome? Já acertei? Acertei? Louis Armstrong? Nem sei mais.
É Newt, acertei, né? O outro é o cantor. Pra você ver como eu gosto dos Estados Unidos, né? Mas e aí o que ele vai dizer? É um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Cristo ausente. Uma civilização economicista, laica, antropocentrista, e é essa civilização que vai tentar jogar os seus preconceitos para trás. Então por isso que o Brasil virou uma pátria de aventureiros, a Índia virou um lugar de especiarias. Mas como é que você sabe onde está a verdade? Consultando o que os homens daquela época falavam. E aí você vai ver que é algo completamente diverso. Então, o heroísmo do português, o catolicismo era muito proeminente. E aí, para a gente entender a segunda parte que faz mistura do caldeirão brasileiro, é preciso falar da ordem jesuíta. Por quê? Tem um livro ali que é brilhante, eu trouxe outros aqui, mas é A Verdade da Fé de Santo Afonso, né? E aí, porque esse livro é muito bom, que eu acho que ainda tem aí, e que ele vai dizer, dar várias provas do que a Igreja Católica é verdadeira, e aí em cada um desses capítulos dessas provas ele mostra como é a Igreja Católica, como é o Islã, como são os judeus e como é o protestantismo. E aí ele vai descendo a lenha nos outros e mostrando como é que é a posição da Igreja Católica. E uma das coisas que ele fala é a existência de milagres. Né? E aí tem uma história que está no livro do Padre Júlio Maria de Lombardi, que eu já vou falar quem é, e também, se eu não me engano, nesse livro dele, se não está nesse livro, está no outro que o CDB publicou, que é as Instruções aos Católicos, em que, se você olhar a Revolução Protestante toda, quantos milagres Lutero fez na vida? 0. Quantos milagres Calvino fez? 0. Zwinglio? 0. Henrique VIII? 0. O que é um milagre? É a assinatura de Deus na história. E aí, conta Santo Afonso, e conta também o Padre Júlio Maria de Lombardi, eu vi essa história em 2 locais diferentes, que Calvino, querendo legitimizar a sua atividade apostólica, o que ele fez? Ele chamou um homem e chegou para esse homem e falou: olha só, vamos fazer o seguinte, se faz de morto, eu te ressuscito, e aí todo mundo vai ver o milagre que eu fiz, e vão me aplaudir, eu vou legitimizar o meu trabalho aqui em Genebra. E aí ele fez o acordo, o homem deitou no meio da praça pública, Calvino começou a fazer o show. Agora, para provar a verdade da minha religião, etc, etc, eu digo para esse homem que está aqui, levanta-te. Ele não levantou. Aí ele tomou levanta-te, não levantou. Levanta-te, não levantou. Ele tinha morrido. Deus matou o cara para não ter um falso milagre. Vocês têm noção disso? E aí a esposa, revoltada com aquela cena, denunciou o ardil em praça pública. E aí, ao mesmo tempo, você vê Deus agindo a todo momento. Quando vem a Revolução Protestante, no mês que Lutero apostata, Santo Inácio está se convertendo. Você tem o milagre de Guadalupe, você tem Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, nascendo ao mesmo tempo. E você vai ter a Companhia de Jesus, que é o que a gente vai falar agora. Porque Santo Inácio é o fundador da Companhia de Jesus, ele então vai estudar na Universidade de Paris, vou precisar falar muito brevemente, porque o assunto é Brasil, mas ele divide um quarto de república na Universidade de Paris com 2 caras, São Francisco Xavier e Pedro Fabro. Esses 3 colegas, no quadro de república na Universidade de Paris, que era a maior universidade do mundo, vão ser canonizados pela igreja. Então, Santo Inácio, São Francisco Xavier e São Pedro Fabro. E aí eles vão ter uma coisa única na história da humanidade, que é, ao mesmo tempo, a primeira geração toda de jesuítas eram homens de extrema intelectualidade, e, por outro lado, eram homens de uma vida espiritual profunda. Então, 2 eram enviados para uma região quando não resolvia na vida intelectual, resolvia no milagre ou nos 2. Então, os jesuítas, em 1584 eram 3, em 1540 eram 10, em 1568, quando Santo Inácio morre, eram 4.000. Então, eram homens de profunda vida espiritual. Só que nós sabemos quais são as 2 grandes nações católicas do período: Portugal e Espanha. E Santo Inácio estuda em qual colégio na Universidade de Paris? Colégio Santa Bárbara. Quem é o reitor do Colégio Santa Bárbara? Dom Diogo de Gouveia. Quem é Dom Diogo de Gouveia? Um dos principais nobres portugueses. É quem financia Santo Inácio em Paris. E aí, antes da fundação da companhia, em 1538, ele já está escrevendo para Dom João III, que é o rei português e o maior protetor da Companhia do Mundo: olha, tem esse grupo aqui. E aí, conta também desses jesuítas iniciais,
que Dom João III logo vai pressionar o Papa e Santo Inácio para receber alguns jesuítas, mas eram 10, né? Então Santo Inácio fica na corda bamba, o Papa fica na corda bamba, ele logo consegue 2. Um é Francisco Xavier e o outro é o único padre português dos 10 iniciais da companhia, que é Simão Rodrigues. Simão Rodrigues ele manda para a Universidade de Coimbra e Francisco Xavier ele manda para a Índia. São Francisco Xavier vai ser provavelmente um dos 10 homens com mais milagres recordados ao longo da história. Então, se vocês pegarem, por exemplo, a biografia produzida pelo Centro do Bosco São Francisco Xavier da Downing-Nack, vocês vão ver. Uma linha de São Francisco Xavier tem mais milagres do que todos os fundadores do protestantismo. Certo? Porque eles têm 0, né? Então, assim, é uma coisa muito profunda. E aí, na Universidade de Coimbra, você vai ter um polo de formação de jesuítas. Em 1549, com o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, chega a primeira leva de jesuítas no Brasil. Então há uma aliança ideal, que é o que a igreja sempre defendeu, de aliança Estado-Igreja. 1549, os jesuítas chegam e ajudam a fundar a cidade de Salvador. Certo? E aí, em 1552, chega o segundo governador-geral, Dom Duarte da Costa. Quem chega com Dom Duarte da Costa? Mais uma leva de jesuítas e vem Padre Manuel da Nóbrega, que tinha vindo na primeira armada, que vai ser o primeiro provincial geral do Brasil, e São José de Anchieta vem na segunda armada. Ele chega logo na cidade de Salvador, depois vai para São Vicente, que é uma cidade no litoral de São Paulo de então, próximo de Santos, e Padre Manuel da Nóbrega e São José de Anchieta, que tinham ajudado na fundação de Salvador, que vai ser a primeira capital do Brasil e primeira bispado, 7 bispado do Brasil, por isso que o bispo de Salvador se chama arcebispo primaz do Brasil, que é o primeiro de todos os bispos do Brasil. Eles vão, então, participar da fundação de São Paulo, certo? Qual é o marco da fundação de São Paulo? O colégio jesuíta. Então, os jesuítas unem tribos indígenas apoiadas por Tibiriçá e fundam a cidade de São Paulo. Então, participaram de Salvador e agora estão participando da cidade de São Paulo. E a todo momento eles vão ter, então, um trabalho apostólico muito bonito. São José de Anchieta, o nome dele vai começar a se destacar pela sua extrema austeridade. Então, José de Anchieta não tinha nem quarto. Se ele queria dormir, ele dormia em qualquer lugar no chão. Se ele queria ler, ele pegava os livros em comum. Era uma austeridade completa. E tem um texto de José de Anchieta para Santo Inácio muito bonito, que ele vai dizer como é que era a cidade de São Paulo naquela época. Não era cidade, era Jesus morava numa cabana gigantesca. E ele vai dizer, aqui em São Paulo a situação é o seguinte, é uma cabana de, 30 metros em que dormem 20 pessoas embaixo dela, que é colégio e é tudo junto. E aí quando eu comparo com os colégios que a Companhia de Jesus já tem na Europa, eu vejo quanto os colégios da Europa são magníficos. E ele escreveu para Santo Inácio de Loyola, né? São José de Anchieta. Mas nada disso me incomoda, porque vivendo na pobreza, melhor eu me conformo a nosso Jesus Cristo. E São José de Anchieta, e aí vai a nossa história escondida, na minha opinião, tá? É um dos 5 maiores santos da história da igreja. Porque a quantidade de milagres que tem com provas, quem eram as pessoas que verificaram, etc., no Brasil, é uma coisa que é impressionante. Se você pegar, por exemplo, a biografia do Padre Simão de Vasconcelos, um tomo a história de São José de Anchieta, um tomo milagre. Então, só que a gente não sabe mais disso. E você vê que tem um padrão. Por quê? Sempre que Deus precisa se expandir a fé católica por um grande território, num curto espaço de tempo, o que ele faz? Milagres, milagres e milagres. O que são os apóstolos? O que é São Pedro? Que a sua sombra cura. Né? São Francisco Xavier é a mesma coisa, convertendo milhares na Índia. O que a gente vai ter no México? Milagre de Nossa Senhora de Guadalupe. O que a gente vai ter no Brasil? São José de Anchieta. Então tem um dos milagres, tem vários milagres no livro, fica até uma coisa repetitiva, né? De ressurreições, bilocações, José de Anchieta sendo visto com asas de serafim, etc, etc. E tem um que eu gosto que é um pouco cômico, e que às vezes eu narro, e que ele está com o padre Vicente Rodrigues indo atrás de 2 fugitivos e mais 2 indígenas. Eles estão num barco, num rio caudaloso, e de repente o rio está naquela correnteza forte, a gente sabe que às vezes vem aquela quando chove, né? E aí o barco virou, todo mundo se afogou. Né? Os 2 índios logo conseguiram, índio sabe, né?
Então, assim, os índios logo conseguiram ir para a margem, o padre, com muito sofrimento, foi para a margem, São José de Anchieta não conseguiu, tinha se afogado. Eles, desesperados, os índios voltam para tentar achar São José de Anchieta no litoral, não conseguem, dentro do rio. Voltam, tomam ar, e aí o índio volta para dentro do rio e encontra o corpo de São José de Anchieta. Como é que ele estava? Igual antes ele estava, antes de se afundar. E o que ele estava fazendo antes de afundar? Rezando o breviário. Ele é encontrado dentro do rio, de joelhos, no fundo do rio, rezando o breviário. Arrastam ele para fora do rio, ele está todo encharcado, o breviário está seco. E aí vão interrogar: mas José, o que você estava fazendo embaixo do rio? Bom, meu filho, eu estava preocupado em 3 coisas. E pensar no nome de Cristo, de Maria e não beber água. Então, assim, esse é São José de Anchieta, um homem profundamente místico. Vejam, as 2 coisas que tem no Jesuítas. Por isso que o outro livro, eu recomendo para todos os católicos que eles comecem por 2 livros: A Preparação para a Morte, de Santo Afonso, que é a teoria, e A História da Companhia de Jesus, de Darwin Nack, que o CDB publicou, que é a prática. Os jesuítas são a prática, certo? Então isso é São José de Anchieta, um homem de extrema santidade e de extremo vigor intelectual. Então quando a gente vê, por exemplo, José de Anchieta, vejam a nobreza, né? Mendes Sá, terceiro governador geral. Ele era tão católico que a primeira coisa que o governador fez foi exercícios espirituais quando chegou no Brasil. E ele era tão católico, tão protetor da Companhia de Jesus, que São José de Anchieta fez um poema épico em latim, em homenagem a Mendes Sá. São José de Anchieta aprendeu a língua dos indígenas, fez uma gramática em tupi. Eu não sei nem português. José de Anchieta aprendeu tupi e reduziu a língua dos indígenas a uma gramática. Então é uma coisa impressionante. E aí vão ter vários marcos, eu não tenho muito tempo, né? Então eu preciso correr. Mas uma das coisas interessantes é que, por exemplo, os jesuítas, em São Paulo, a cidade ia ser destruída, e aí o padre Manuel da Nóbrega fez uma proposta genial para São José de Anchieta. Porque a Confederação Tamoia, muito pressionada pelos franceses, pensou em atacar São Paulo. Se São Paulo caísse, o Sudeste todo iria cair, hoje nós seríamos uma nação calvinista. E aí, os tamoios eram canibais, certo? E aí o padre Manuel da Nóbrega chegou para São José de Anchieta, vou reproduzir o diálogo de uma forma mais moderna. José, eu tenho uma proposta genial para fazer para você. E o quê? Olha só, você sabe que os tamoios estão vindo e vão destruir São Paulo, né? Sim. Então por que a gente não se coloca como reféns de uma tribo que come gente? A José de Anchieta, genial. Eles pegaram uma e foram para a tribo que come gente. E aí se colocaram como reféns, conseguiram fazer a paz. José de Anchieta fica na tribo sozinho, quase é comido umas 4 vezes. E ali ele vai fazer, porque é uma tribo costeira, o chamado poema Nossa Senhora. Vocês vão ver José de Anchieta com um cajado na areia. Porque ele começa a primeira linha em latim, né? Nossa Senhora, eu devo ou não fazer um poema em sua homenagem? E ele escreve a primeira linha, o mar vem e apaga. Ele escreve a segunda linha, vem ao mar e apaga. Ele vai contando todas as etapas da vida de Nossa Senhora em latim. Quando ele volta da tribo, então ele coloca esse poema em papel. Então esse é São José de Anchieta, um dos maiores santos da história da igreja, completamente sumido da historiografia brasileira. E o Brasil, então, ele vai ser sempre essa nação de espírito católico heróico. Ele vai dar combate à França no Rio de Janeiro, vai fundar o Rio de Janeiro, também os jesuítas, nesse processo. Então os jesuítas participam da fundação de Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele nasce de uma guerra contra franceses calvinistas. Depois, franceses são expulsos do Nordeste. A gente avança um século na história, porque infelizmente não tem muito tempo. Então, qual é a nova ameaça? São os holandeses calvinistas que ocupam o litoral do Nordeste. Aí, mais uma vez, o coração heróico católico brasileiro é colocado à prova. Quando eles invadem Salvador, o bispo de Salvador pega em armas para defender a igreja e o Brasil, Dom Marcos. Depois nós vamos ter 2 grandes batalhas em Pernambuco, em que os 3 elementos formadores do Brasil participam: os negros, os indígenas e os brancos. São as batalhas de Guararapi 1 e 2, e que as tropas brasileiras vencem sendo 1/3 das holandesas na primeira batalha e a metade na segunda. E avançamos na história. O Brasil cumprindo a sua vocação católica, indo para o interior. Só que o turbão revolucionário continua na Europa. E aí vem a onda da Revolução Francesa. Outros palestrantes falaram aqui sobre as 3 grandes revoluções: da protestante, a francesa
e a marxista. A francesa, sim, pega Portugal e Espanha de jeito, a nobreza toda começa a entrar numa mentalidade liberal e maçônica, e aí nós vamos ter em Portugal um personagem que é muito comemorado pela historiografia oficial, mas que é quase um pré-anticristo, que é Marquês de Pombal. Marquês de Pombal e os liberais e os protestantes, eles sabem que é impossível destruir os jesuítas, porque onde o jesuíta ia, o que acontecia? Toda a região era convertida para Cristo de novo. Então eles viram que para vencer os jesuítas era preciso usar a violência. Os liberais se organizam, a companhia é expulsa do Brasil, expulsa de Portugal, expulsa da Espanha, França, Nápoles e pressiona o Papa. Nós vamos destruir Roma se a ordem jesuíta não for suprimida. E aí o Papa então se sente obrigado a suprimir a ordem jesuíta. E quando a ordem jesuíta é suprimida, o que nós vamos ter no Brasil? O fim do ensino, o fim da educação. Porque toda a instrução educacional dos brasileiros estava na mão dos jesuítas. Então, da noite para o dia, todos os professores do Brasil são expulsos. Então, eu computo esse como o principal fator do nosso atraso. Na Europa, o mesmo desastre. E aí, a mentalidade revolucionária começa a entrar no Brasil. A maçonaria vai ganhando projeção. 1822, a independência já é tocada com grande influência da maçonaria. Personagens que hoje são louvados, como José Bonifácio, pela direita brasileira, e Dom Pedro I, são, na verdade, em certo sentido, vilões. Certo? Então, José Bonifácio é o grão-mestre da maçonaria. A maçonaria vai ganhando relevância. Em 1834, Dom Pedro I é expulso do Brasil. E olha como a gente vai precisar fazer retorcer a história, né? Para botar ela no lugar. Então, Dom Miguel, que é irmão dele, quem viu o Quinto dos Infernos aqui antes da conversão, vai lembrar que Dom Miguel era retratado como quase uma menina, né? Mas quem era Dom Miguel? Era o campeão da causa católica. Dom Miguel, ele assume a coroa em Portugal com o apoio da Igreja Católica. Dom Pedro I sai do Brasil, se une com todas as forças revolucionárias da Europa, dá combate a Dom Miguel, expulsa Dom Miguel. A primeira coisa que ele faz, destruir todas as ordens religiosas de Portugal. Então, se hoje aqueles belos mosteiros de Portugal são museus, é por culpa de Dom Pedro I. E aí Dom Miguel, campeão da Casa Católica, então, é expulso de Portugal, e Portugal começa a cair para valer ali por idas de 1824. O problema no Brasil vai ganhando força. Em 1872, então, a maçonaria ocupou todos os postos chaves, só que vejam, não se tira a Igreja Católica de um povo tão católico assim de uma forma fácil. Então o Brasil na época só tinha 12 bispos, certo? Para cobrir o Brasil inteiro. E aí, esses 12 bispos, o pior era muito melhor que o melhor hoje, certo? Então, um deles é Dom Vital, que eu já dei uma aula em 2 partes no CDB que eu recomendo que todos assistam. Porque Dom Vital, então, ele é o bispo de Olinda. Falar que Dom Vital é o bispo de Olinda significa dizer que Dom Vital, ele mandava em metade do Nordeste, certo? Então, quando se diz, o bispo do Rio, que ele era bispo do Rio de Janeiro, na verdade ele era bispo do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e de Santa Catarina, era assim, né? Bispo do Pará, ele era bispo do norte inteiro. E aí a crise vai estourar. Dom Vital, em Pernambuco, começa a tentar converter os padres que eram maçons. 2 padres se recusaram, ele se joga até de joelhos para esses padres abjurarem da maçonaria, eles não querem. Então, suspende os padres de ordem, suspende 2 confrarias, etc. Só que o homem mais poderoso do Império, depois de Dom Pedro II, que é o primeiro-ministro da época, que é o presidente do Conselho dos Ministros, Visconde de Rio Branco, era grão-mestre maçom. Então, ele começa uma perseguição desenfreada com Dom Vital. Dom Vital vai ser preso em 1874. Vão trazer Dom Vital para o Rio de Janeiro. Eu recomendo o livro de CDB sobre Dom Vital e as 2 palestras, que eu conto isso com detalhes. Dom Vital vai ser preso e julgado no início de 1874. Por quem? Pela instituição que nós mais amamos, STF. O STF, que na época se chamava STJ, tinha julgado até então 163 casos no Brasil. Tinha absolvido 162 e tinha culpado 1. Qual foi a punição? Perda de mandato, só que o cara não estava no mandato. Já tinha saído. Então, 163 casos, 163 absolvições. Dom Vital é julgado. Dom Vital, então, é condenado a 4 anos de prisão com trabalho forçado.
Dom Vital, o maior dos bispos do Brasil, da história do Brasil, é o primeiro homem condenado na história do STF. E aí, logo em seguida, como eram 12 bispos excelentes, a treta aumenta, né, de uma proporção gigantesca. Dom Macedo Costa, bispo do Pará, o CDB publicou só 3 livros dele contra a maçonaria. A gente botou o nome de contra a maçonaria, né? 800 páginas, escritas contra a maçonaria. Então vejam a defesa da fé. Dom Macedo Costa vai ser o segundo homem condenado na história do STF. A prisão também. Aí colocam governadores da diocese no lugar de Dom Vital e Dom Macedo Costa. Eles também são presos. Quase igual a CNBB, né? Grandes defensores da fé. Então, e aí vai ter um terceiro, que era o bispo mais venerável dos 12, Dom Viçoso de Viçosa. Dom Viçoso, tudo sumiu da história. Ele é nome de 2 cidades em Minas, né? Dom Viçoso e Viçosa. Dom Viçoso, ele tinha 90 anos. Quando Dom Vital é preso, ele escreve uma carta para o imperador. Qual o teor da carta? Ele fala: imperador, é o seguinte, eu sei que eu posso ser o próximo da lista. Eu tenho 90 anos, é possível que me coloquem numa masmorra. Mas eu quero que Vossa Excelência saiba que se me colocar numa masmorra, não há problema. Porque como um mendicante e bispo de Viçosa, e bispo de... Eu falei a cidade, esqueci. Dom Viçoso, de bispo de Mariana. De como bispo de Mariana, com 90 anos e volta de pobreza, se me colocar numa masmorra, melhor eu estarei. Então, velho de 90 anos, lá em Mariana, desafiando o imperador. Então foi uma treta tão violenta que o Papa Pio IX interviu e fez uma encíclica condenando a maçonaria no Brasil, chamada Exorta Inimista de Tione. 1876, a princesa Isabel interviu em favor dos bispos e todo o ministério maçom caiu. Então essa foi a primeira reação. Vejam, desde o Brasil ele tem uma vocação católica, o espírito revolucionário entra no século XIX, mas os católicos vão lutar. Qual é a primeira reação? Dom Vital e a questão religiosa, de 1872 e 1876. Só que Dom Pedro II, infelizmente, ele é um imperador também de visão liberal, como era Dom Pedro I. Ele vai perseguir violentamente as ordens religiosas no Brasil, vai por éditos, né, avisos, no caso, proibindo o ingresso de seminaristas nas ordens religiosas do Brasil. Então, quando a República é proclamada, por exemplo, no Mosteiro do Rio de Janeiro, só tinha um monge. Isso no Brasil inteiro, né? O Mosteiro de São Paulo ia ser entregue para a diocese porque não tinha mais monge. Então, as ordens começaram a minguar porque o Império proibiu o ingresso de noviços. E aí começaram a mandar os noviços para a Europa, e o Império para voltar como monges. O Império também proibiu isso. E aí, só que tem um problema. Porque a partir da Revolução Francesa, as casas reais elas vão se dividir. Vão ter homens que vão trair a fé e vão ter grandes defensores da fé. Né? Ainda é assim na Casa Real Brasileira hoje. Graças a Deus, os 3 principais, né, o chefe da Casa Real, Dom Bertrand e Dom Antônio, são 3 grandes católicos. Né? Mas o ramo espúrio é completamente liberal. Por exemplo, Dom Luiz Felipe, deputado federal de São Paulo. Então você sempre vai ter defensores da fé e traidores dentro da família real. E Princesa Isabel é uma grande católica. A maçonaria não poderia deixar um terceiro reinado, porque poderia representar a restauração do catolicismo no Brasil. Há o golpe republicano em 1889 e a gente entra numa nova fase. Então, a fase da colônia, como vai dizer o Padre Júlio Maria do catolicismo no Brasil, é a fase da grande difusão do catolicismo, do cumprimento da nossa vocação. O Império vai ser a fase em que o Brasil, em certo sentido, ele é perseguido. E aí, na República, vai se inaugurar o período de combate. Vem a República, o Estado abandona a Igreja Católica, mas ao mesmo tempo a Igreja Católica ganha um fôlego para lutar. E a gente vai ter uma geração de 1900 a 1950 brilhante de católicos, e que isso também foi tudo varrido para debaixo do tapete. Vários católicos vão surgir em defesa da fé, e o CDB tem tentado republicá-los, porque está tudo sumido. Então, por exemplo, o Dr. Carlos Delaete, né, que é um dos membros fundadores da Academia Brasileira de Letras, quando ela era Academia Brasileira de Letras, e diretor do Pedro II, quando era o principal colégio do Brasil. Monarquista ferrenho, e vejam que como os brasileiros eram realmente católicos. O livro que ele escreve,
Gente, não é politicamente correto, tá? Heresia protestante, polêmica com pastor presbiteriano. Um grande sacerdote vai vir da Alemanha para o Brasil escrever dezenas de livros, chamado Padre Júlio Maria de Lombardi. No livro Objeções e Erros Protestantes eu conto a história dele na travessia. De novo, ó, Deus sempre agindo na história. Nossa Senhora aparece para ele e promete que ele seria pai fundador de 2 grandes congregações no Brasil. Nessa imagem até hoje existe Moinhão Mirim. Ele vai para Moinhão Mirim, funda um seminário gigantesco para 200 seminaristas, hospital, 2 colégios, asilo, escreve dezenas de livros. Dentre eles, vários começaram a ser reeditados por várias editoras, graças a Deus. Então esse aqui é o prêmio da Veritatis Splendor, O Fim do Mundo Está Próximo. E esse, vejam, nunca politicamente correto. Nossa Senhora diante dos ataques protestantes. Então esse aqui que é uma defesa do papado. O Cristo, o Papa e a Igreja. Então vão ter vários intelectuais católicos. Eduardo Prado. Roma vai perceber isso, então os 2 primeiros cardeais em toda a América Latina vão ser os cardeais do Rio de Janeiro. O primeiro cardeal Arco Verde e o segundo maior cardeal da história do Brasil, o cardeal Leme. Ele percebe que o problema é grande, ele percebe que a maçonaria, o espírito revolucionário, domina todas as estruturas. E aí ele vai fazer a carta pastoral mais famosa da história do Brasil, que tinha em fragmentos na internet, e o CDB, graças a Deus, conseguiu encontrar uma cópia antiga no Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, graças ao Dom Justino, eu não gravei isso, e a gente conseguiu reeditar com o título Católicos ao Combate. E que eu conto na introdução, parte dela só tinha uma cópia, um rapaz aqui comprou, então sinto muito, para quem não tem vai ter que ir na internet. Mas o que o cardeal Leme percebe e ele diz aqui? Ele diz um programa de reconquista católico. Ele vai dizer, olha só, nós temos 99% da nação, mas a Constituição é laica, o ensino é laico, as Forças Armadas são laicas, tudo conspira contra. Como que menos de 1% do Brasil pode pautar tanto assim 99% do Brasil? Ele vai dizer, existem 2 problemas. No Brasil há falta de estudo e falta de organização. Se conseguimos dar essas 2 coisas, então o cenário pode mudar. E ele vai ser um cardeal extremamente ativo. Por exemplo, o Cristo Redentor é de autoria dele, né? Foi ele que fez o Cristo Redentor sair do papel. Ele vai estar por trás da fundação da PUC-Rio, a primeira universidade católica em todo o Brasil. A Constituição de 1891 é extremamente anticatólica, porque é feita por esse movimento, que em 1934 vai ter uma constituinte. O que ele faz? A chamada Liga Eleitoral Católica. Veja, em nenhuma área do conhecimento dos católicos aqui estão sendo jujubas, relativistas, etc. É guerra por Cristo Rei. Então ele fundou a Liga Eleitoral Católica. 20% dos deputados da Constituição vão ser católicos, e a Constituição de 1934 vai ser muito mais católica do que a de 1891. E ele vai estar por trás da conversão de um dos homens mais brilhantes dessa geração, que vocês também não devem conhecer, muitos de vocês, que chama Jacques de Figueiredo. Quem é Jacques de Figueiredo? Um sergipano que fez ensino médio num colégio, se não me engano, protestante, e fez direito na universidade, da Faculdade de Bahia, que todos seus colegas eram ateus e virou ateu, chegou a protestar contra a volta dos jesuítas em Salvador, era um homem muito efusivo e combativo. Tem, os biógrafos dele falam de confusão que ele se meteu com um padeiro, com um cara que foi fazer comida para ele, então várias confusões de porradaria também. Então ele vem para o Rio de Janeiro, ele começa a fazer um movimento rumo ao catolicismo, conhece Farias Brito, que é um homem que ainda não é católico, mas espiritualista, e começa a entrar em contato com algumas dessas mentes católicas. O cardeal Leme faz essa carta quando ele é arcebispo de Olinda, sucessor de Dom Vital. Essa carta é em 1917. Já de Figueiredo, do Rio de Janeiro, já começa então a se corresponder com o cardeal Leme. Cardeal Leme, então, não cardeal, mas bispo de Olinda, vem para o Rio de Janeiro para ser arcebispo coadjutor. O que é isso? O cardeal Leme já era muito velho, o cardeal Arco Verde já era muito velho, então ele precisava de alguém para efetivamente administrar a diocese. E aí você tinha a chamada arcebispo coadjutor, que é aquele que chega na cidade com a promessa de virar o próximo arcebispo depois que aquele morrer. Então, Dom Leme, na prática, virou arcebispo do Rio de Janeiro, e já de Figueiredo já estava em muito tempo em contato com ele. E aí, quando cardeal Leme chega, então arcebispo chega no Rio de Janeiro, já de Figueiredo vai então ter uma entrevista
com o arcebispo Leme. E aí ele vai narrar a sua vida, que como todos os outros jovens daquela época, entrou no pensamento revolucionário e começou a fazer um movimento. Vejam, lembra com muito dos casos de nós, né, que estão saindo de uma era meio doida para um sinal de conversão. Ele vai dizer, eu era ateu, aí comecei a virar agnóstico, etc. Fui conversando com vários católicos, mas tem um problema, cardeal, arcebispo, né? Tem um problema, arcebispo. E é engraçado até como é que narra a chegada dele. Aquele homem muito ativo, intelectual ativo. E aí ele chega lá com seu cajado, chapéuzinho e com cigarro, oferece cigarro para o cardeal, arcebispo não, obrigado, eles começam a conversar. E ele vai narrar toda essa sua trajetória. Ele vai dizer, mas eu tenho um problema. Aí o arcebispo Leme diz, bom, qual é o problema? É o seguinte, eu não consigo, veja, é uma coisa bem intelectual, né? A gente é meio presunçoso. Eu não sou intelectual, mas eu me incluo na parte da presunção, né? Então, ele, olha, eu tenho uma dificuldade muito grande com confissão. Essa coisa de colocar os meus pecados, etc., eu não consigo confiar nisso. E aí eu converso com os católicos, eles dizem, olha, faça o seguinte, se confesse que a graça virá a partir daí. E outros dizem para eu esperar. O que a Vossa Excelência acha que eu devo fazer? E aí eu acho, como intelectual prepotente que ele era, que o arcebispo Leme ia dizer, não, vai lá, se confessa. E aí o Dom Leme ouve aquilo e diz, bom, meu filho, faça o seguinte, se você não está confiante, espere, deixe a graça agir. Ele toma um susto com aquilo, essa história está no Católicos ao Combate, então, com as devidas referências bibliográficas. E aí, Jacques de Figueiredo, ele toma um susto com aquilo, mas é isso? Ele, deixa a graça agir. Beleza, e aí ele sai do Palácio Arquiepiscopal do Rio de Janeiro, no Catete, com aquela coisa, deixa a graça agir, deixa a graça agir, deixa a graça agir. Pega o bondinho, vai para o Convento de Santo Antônio, se confessa naquele mesmo momento e entra oficialmente na Igreja Católica. E ele vai se tornar o fundador do centro, que é a inspiração de São Dom Bosco, o Centro Dom Vital. E vai reunir a intelectualidade católica do Rio de Janeiro. Em pouco tempo, eles vão fazer muitas coisas. Em 5 anos, 30 livros publicados, vão fazer um membro da Academia Brasileira de Letras, um senador da República, 15 monges, 40 monjas, e espalhar 17 unidades do centro pelo país. O Padre Leonel Franca vai sair de lá, fundar a PUC-Rio. Vários professores da PUC-Rio vão ser intelectuais egressos do Centro Dom Vital. O Gustavo Corsão vai sair de uma treta que teve no Centro Dom Vital e fundar a editora Permanência. O Plínio Corrêa de Oliveira vai ter contato com o Centro Dom Vital também. Então toda a intelectualidade católica vai gerar em torno do Centro Dom Vital. Bom, por que a gente não sabe disso? Porque na década de 60 vai vir uma nova onda revolucionária, né? Então a gente entra no modernismo, Concílio Vaticano II, teologia da libertação, modernismo, etc, etc, etc. Então todo esse passado que nós vimos ontem e hoje, de um Portugal católico, de uma nação que é um grão de mostarda, que deve virar uma grande árvore, a maior de todas, se espalhar por todos os continentes, e que o Brasil ele dessa vocação, a mesma alma do Brasil, e que tem a vocação de se tornar a superpotência católica do Brasil, que tem enormes intelectuais e santos em todos os tempos, desde os primeiros jesuítas, Padre Manuel da Nóbrega, São José de Anchieta, Padre João de Almeida, Dom Vital, Dom Macedo Costa, Dom Viçoso, Cardeal Leme, Cardeal Arcoverde, e a lista vai, se a gente for colocar os leigos, o Carlos de Laete, Eduardo Prado, são tantos, né? Gustavo Corsão, depois que a coisa vai continuando, né? Então a gente tem uma primeira reação com o Dom Vital, a questão religiosa, e uma segunda reação com o Dom Vital. Cardeal Leme, Padre Leonel Franca e PUC-Rio. Só que a revolução se aprofunda, há uma queda completa, há um domínio que parece completo da revolução no Brasil, e a gente chega em 2010 com a hegemonia da extrema-esquerda. A igreja está completamente tomada pela teologia da libertação. A presidência do Brasil está tomada, né? O Congresso está comprado com mensalão. Todos os produtores de cultura estão comprados com Rouanet. Os professores universitários estão comprados, com bolsa aquilo, bolsa aquilo. Então, todos os meios de produção de cultura e de política estão comprados pela extrema-esquerda. Mas, de novo, não se arranca a fé de um povo assim. Alguma coisa dizia para o povo, aqueles 1000 anos de Portugal e Brasil,
bate no povo, nem que seja através da família, através de um apego a Deus, através de um apego à pátria. São valores que estão sedimentados no coração do brasileiro que não vão desraigar facilmente. Então, 2013 e 2014 as pessoas começaram a acordar. Tem algo errado. E aí veio então a revolução dos 50 centavos, né? Depois veio fora Dilma, vem o movimento Bolsonaro eleito, várias das pessoas saem da esquerda para a direita, outros começam a perceber que a única divisão da história possível é a divisão de Santo Agostinho. Aqueles que amam a Deus estão na cidade de Deus, e aqueles que amam o mundo estão na cidade dos homens. Essa divisão, por quê? Todos nós estamos aqui para passar por um teste, como os anjos, né? Então os anjos tiveram um teste num ponto do tempo, um terço foi para o inferno. Todos nós também. Quem passar no teste vai para o céu, a coisa é simples. Quem não passar, vai para o inferno. E o sentido da história é qual, então? A contagem do número dos eleitos. Então, assim, quando todas as pessoas que estão desde a eternidade na mente de Deus, que devem ser salvas, vierem a ser salvas, todas pela Igreja Católica, então a história acaba. Então essa é a divisão única. E várias pessoas começaram a perceber. Então elas começam a sair da direita, que a direita é meio caminho, e aprofundaram. E viram que a solução é a reforma do homem interior pela graça e a Igreja Católica. E começou então esse movimento católico em várias partes, um despertar editorial, várias editoras começaram a surgir, o despertar de padres, vários padres começaram a surgir, como o Padre Paulo, e a gente vê cada vez mais padres surgindo aqui. Quantos tiveram nesse fórum, né? Padre Wander, Padre François, Padre Wendel, né? Todos nós aqui temos padres de estimação acompanhando pela internet. Então esse movimento não parou. E aí a coisa mais interessante, porque de repente, e aí o CDB, ele começou a olhar isso em 2016, olhar para trás, e ele viu que há 100 anos atrás tinha um grupo de leigos chamado Centro Não Vital. E a gente falou, vamos imitar? E em 2016 o CDB é fundado. E aí a coisa começou, né, de uma forma mais independente. Então, o Centro Não Vital tinha várias sedes espalhadas pelo Brasil. Ali em Cristo Rei pega algo um pouco diferente, né, que os centros sejam independentes. Mas um movimento católico de bases que pregue a conversão do Brasil, o Estado católico e a organização das bases para a gente chegar a esse movimento. E quanto a Liga não tem crescido desde 2016, vocês são prova disso. E o quanto o Brasil realmente ele tem um papel privilegiado no Conselho das Nações. Porque vejam a Europa está de joelhos para o Islã e para a Revolução. E no Brasil, milhares de pessoas se convertendo cada vez mais, um movimento que não para de crescer, ainda que a Revolução pese cada vez mais a mão. E a gente precisa entender, é isso que nós pregamos muito, que qualquer estado atual das coisas é sempre consequência de uma minoria que se organizou. Então, se essa minoria revolucionária, ela leva a sociedade para o inferno e para o caos. Se essa minoria é católica, ela leva a sociedade para a virtude e para o céu. E os jesuítas são um exemplo. Veja, eles começaram num quarto de república na Universidade de Paris. 1534, 3. 1568, 4.000. A coisa começa com sim de poucos homens. Então é isso que o Centro Dom Bosco sonha. Acabou? Acabou a bateria. Fica falando muito aí. Já estou terminando, eu prometo. Se o microfone... foi. Então, é isso que o Centro Dom Bosco sonha, né? A começar por nós. Então, nós sabemos que o rumo de uma nação ela pode ser mudada se poucas pessoas conscientes tentarem ser como jesuítas. De novo, por isso que Preparação para a Morte, livro 1, Santo Afonso. História da Companhia de Jesus, da Uninac, livro 2. Por quê? Eles são o tipo de santo que nós precisamos no século XXI, santo produtor de cultura. Certo? Então, por isso que é tão importante a história da Companhia de Jesus e da Uninac. E, vejam, é um exemplo claro disso. Padre Paulo, eu gosto desse exemplo porque fica muito claro, né? Vários de vocês passaram em algum momento pelo Padre Paulo. Ele é um. Certo? Então, nós somos 5.500 municípios. Se nós conseguimos, em 10% desses municípios, criar grupos católicos para rezar, estudar e defender a fé, nós vamos ter quantos grupos? 550, certo? E se no espaço de uma geração, cada um desses grupos fizer um Padre Paulo, nós vamos ter quantos? 550 Padre Paulos.
Se um faz o que faz, quantos farão 550? Então, na verdade, o trabalho de Santo Dom Bosco é o seguinte: eu falo para 100 esperando que um entenda o que a gente está falando e faça. Né? Tente levar uma vida espiritual muito mais profunda do que eu, uma vida intelectual muito mais profunda do que eu, e defenda a fé de uma forma muito mais profunda do que eu. Se a gente fizer isso, novos Padre Paulos vão aparecer, novos São José de Anchieta vão aparecer, novos Santo Tomases vão aparecer, e o Brasil será de novo a terra de Santa Cruz. E que viva Cristo Rei! Penso que cumpriu a promessa com louvor. Muito obrigado pela sua participação.